Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 33. As crianças, vamos subir. Vem aqui na frente, deixa eu orar por esses meninos. Vem cá na frente. Deixa eu orar por eles para descarregar as energias. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Sem correr, por favor, sem correr. Vem aqui. Suba aqui no altar aqui, ó. Eu dependo desse amor. As moças bonitas. Não vai montuando em cima do outro, não, que vocês caem no chão. Vai enchendo aí. Oi, como é que você está? Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, nós queremos abençoar a vida dessas crianças. Pedir ao Senhor que derrame sobre elas a tua graça, a tua misericórdia, que elas possam aprender do Senhor ali, da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Tome cada uma delas nas tuas mãos. Nós repreendemos todo o mal da vida desses meninos e meninas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que possam ser abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos para a glória do teu santo nome, amém. Devagar, devagar, sem empurrar, sem nada, devagar, isso. A Bíblia tem uns textos que a gente leva eles a sério, né? Aquele texto que diz assim, ó, Deus diz para o homem, multiplicai, povoai, enchei a terra, né? A gente tem multiplicado, né, menino? É tanto menino nascendo, e mulher ficando grávida, e menino nascendo, e mulher ficando grávida de novo, e casando, e engravidando, né? E aí capa, com medo de engravidar mais, e lá vai, graças a Deus, que bênção. Luciano começou agora que abriu a madre, né, lá vem mais uns 5 aí, mas esse papo de ter muito filho é mentira. O Maico mais a Elisama era uma prosa, não, nós queremos 12, nós queremos 10, o dia, menino, que emprenhou 2 vezes, graças a Deus, a avó ali, ó, graças a Deus. Depois foi a Angélica, um desespero, uma ânsia. Agora sabe quem está esperando bebê? Vocês não sabem, vou até chamar aqui na frente para a gente orar. Cadê ele? O Samuel. Oh, escapulilson. A mulher dele está aí? Hã? Está aí? Cadê ela? Chama ela aí, vem com ela aqui para nós orar por ela. Está grávida. É morrendo de vergonha. Vamos orar para Deus abençoar. Aproveitar que todas as grávidas, que tem mais grávida aí aqui hoje, vamos orar para essas grávidas. Tu vem aqui, minha filha. Tem mais alguma grávida aí? Sobe aqui, sobe aqui. Você está vindo? Você está grávida? Não, né? Não? Dona Fernandinha também. Você está grávida de novo? Não, né, Carlinha? Não? Tem mais alguém grávida? Sônia? Sônia do Marcelino? Não? Dona Flávio? Está amarrada? Dona Luzia? Vamos orar, abençoar essas gravidezes aqui. Você já sabe o que é, já, não já? É o Brian. Ela que não sabe tem poucos dias, né? Poucas semanas, né? Vamos abençoar em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar a vida das tuas servas, do Brian, esse bebê que está sendo esperado com muita alegria. Toma nas tuas mãos, abençoa, meu Deus, a vida da tua serva, abençoa, meu Deus, esse bebê que a tua serva também está esperando. Deus, em o nome de Jesus, nós como igreja colocamos essas irmãs diante do Senhor, abençoamos seus bebês, abençoamos toda a gestação,
que tudo seja feito conforme a bênção do Senhor, que esses bebês se desenvolvam com perfeição, que tudo aconteça da forma certa. Deus, já colocamos o dia do parto diante do Senhor, cada equipe médica, toda equipe médica, o Senhor já sabe quem vai estar. Coloca a tua mão, que as tuas servas possam ter uma gestação abençoada, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos, nós abençoamos, nós liberamos uma palavra de bênção, em o nome de Jesus, e todos que abençoam juntos, vamos dizer, abracem aí, que bênção, né? Deus abençoe, viu, queridas? Vai passando a mão nas irmãs aí, assim, profetizando. Passa na Regina ali, minha cunhada. Cadê minha cunhada? Agora que eu lembro. Oh, meu Deus, tem que orar. Orar pela minha cunhada, pela Danúbia. Eu profetizo menino nessa igreja. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. Se a Angélica botar a mão ficou lá no fundo? 2 Crônicas, capítulo 33. Bom demais, né? Filho é bênção. Filho é bênção. 2 Crônicas 33. Assentado como você se encontra, nós vamos ler esse texto, aprender alguma coisa dele aqui nesse tempo que nos resta. Todos encontraram? Eu vou lendo, e à medida que nós vamos lendo, nós vamos pincelando esse texto. Presta atenção. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, nós usamos, deixa eu falar com você aqui, nós usamos uma versão de Bíblia chamada Revista e Atualizada, RA. O símbolo, arruma um símbolo para mim aí, ou quem está aí na mesa aí, da RA, e coloca ali para mim. É uma aliançazinha, é uma aliança, é dois arcos assim que formam uma aliança, Revista e Atualizada. Tem outras traduções, né, outras versões. Você tem a RC, Revista e Corrigida, é uma bibliazinha, o símbolo é uma bibliazinha, uma espada em cima da Bíblia. Você tem a NVI, o símbolo é um N, um V e um I, né? É a nova versão internacional. Agora você tem a NAA, Nova Almeida Atualizada. O que são isso? Isso são versões. É um modo talvez uma coisa mais contemporânea, né? Você tem a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Se todo mundo aqui, cada um pegar uma versão, quando eu for ler a minha, aí a sua está diferente, o versículo não acha fácil. Então o que eu sempre faço? Eu gosto de manter a mesma tradução. Desde quando eu converti, eu aprendi que Batista usa atualizada, Revista e Atualizada. E por mais que venha surgir novas versões, eu não mudo, eu continuo com a mesma, Revista e Atualizada. Todas as Bíblias que eu compro, eu sempre dou Bíblia para os outros, o melhor presente que você dá é Bíblia, eu dou Almeida, Revista e Atualizada. Para quê? Agora nós vamos ler um texto aqui, ó. Se eu tiver com a Bíblia hoje, eu começo a ler, aí na sua não está igual. A conversa é a mesma, mas as palavras são diferentes. E aí talvez eu vou pegar uma palavra do texto, mas a sua está diferente. Aí fica aquele trem, aquela coisa, aquela confusão. Então faz uma força. Toda vez que você for comprar a Bíblia, pergunta para a pessoa, ela é revista e atualizada? Se não for, nem compra. Por quê? Para você não ficar perdido. Quem está entendendo? Não é que eu estou querendo te obrigar a nada, não, estou te dando uma dica, né? Essa aí não é, tá vendo? Ele fica perdido. Então, revista e atualizada, tá? Quem não tem, faz uma forcinha esse ano agora de trocar. Compra uma barata, daquelas bíblias em edição missionária, pastor Marcelo vende, né? Para a gente ter a mesma tradução, revista e atualizada. Já surgiram inúmeras, desde quando eu sou pastor, um caminhão de tradução, de versão aparece, mas eu continuo na mesma. Porque eu acho que a igreja tem que ter um linguajar. Você tem que saber recitar o texto. E se eu ficar todo dia eu mudo, você não consegue recitar. Porque um dia você lê num texto, outro dia você lê em outro, vira aquela bagunça. Tá bom? Revista e atualizada. Todas que eu dou é revista e atualizada. Tá bom? Então, tira um pouquinho para mim o som aí.
Aqui está muito alto. Gênesis, 2 Crônicas 33. Vamos falar um pouco sobre Manassés. Manassés foi um rei de Israel. Vamos ler alguns detalhes aqui da vida de Manassés. Vamos lá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Manassés era um homem muito bem de vida. Manassés era muito bem empregado, muito bem assalariado. Manassés era rei, filho de Ezequias, então ele teve uma infância boa, e agora ele está exercendo uma profissão muito boa. Ele está liderando o povo de Israel, ele é o rei, ele está no trono. Manassés, quando criança, filho de Ezequias, o rei de Israel, Manassés foi um homem que foi no templo, que participou de cultos. Manassés já ouviu a leitura do livro da lei, do livro sagrado. Manassés é um camarada que tem um mínimo de instrução da lei de Israel. Escute essa palavra. Tinha um mínimo de instrução da lei de Israel. Manassés agora está no poder. O pai dele morre e ele assume o trono de Israel. A primeira descrição é a descrição biológica de Manassés. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. O segundo versículo, olha para você ver, no segundo versículo do capítulo 33, segundo versículo que vai contar a história de Manassés, já começa assim, ó: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Olha para você ver o segundo versículo que vai falar de Manassés. Escute essa palavra, escute essa palavra, escute essa palavra, para de conversar. O segundo versículo que vai falar de Manassés fala o quê? Que um homem fez o que era mal diante do Senhor. Olha para você ver, irmãos, o camarada já começa a história dele, já começa o reinado dele com essa descrição: fez o que era mal perante o Senhor. E o texto sagrado vai descrever como que foi o mal que Manassés fez. Vamos ver aqui, ó. Manassés, né, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Primeira coisa que eu percebo aqui: Manassés, filho de Ezequias, rei de Israel, assume o trono com 12 anos. Primeira coisa que ele começa a fazer, primeiro versículo depois da biografia dele, ele faz o que é mal. E quais são as descrições do mal que Manassés fez? A primeira descrição é: ele fez segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Olha para mim, a primeira coisa que Manassés fez foi copiar o mundo, foi fazer o que os gentios faziam, foi fazer os atos e as abominações que o povo sem Deus fazia. Aqui tem um ensinamento: nós somos povo de Deus, nós servimos ao Senhor, nós não podemos copiar o mundo. Na verdade, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, a nossa pátria é em outro lugar. Mas Manassés já começa fazendo errado, porque ele começa a olhar para o mundo e começa a copiar o mundo. Ele começa a colocar em prática aquilo que o mundo colocava, a ponto de Deus falar: Manassés, eu expulsei esse povo diante de vocês, para que vocês não copiassem as práticas que esse povo faz. Agora você, que é o rei, que deveria trazer o povo para os meus pés, você está copiando o mundo. Quantas vezes nós vemos isso, né? Eu falo com o pessoal aqui, né, pessoal do louvor, pelo menos o pessoal do louvor, eu falo: olha, eu não quero ninguém de calça rasgada aqui no altar, né, que é as calças rasgadas, que agora é moda você usar calça rasgada. Na minha época, calça rasgada não era um sinal muito bom, quando a calça rasgava, porque a coisa estava ruim, né, estava velha, puída, desgastada, aí a calça rasgava toda. Agora não, agora é moda, então as pessoas, elas compram uma calça rasgada. Eu não sei qual é a lógica de comprar uma calça rasgada. Esses dias eu vendo aqui na rua, vi uma moça, a calça dela estava tão rasgada, que eu fiquei pensando como que ela gastou tempo para vestir aquela calça. Porque se aquela calça é minha, na hora que eu enfiasse o pé aqui, o pé sairia no rasgo, eu ia levando o resto até chegar lá embaixo. Aquilo tem toda uma ciência.
Você tem que sentar na cama, passar creme nas pernas, vir, vestir, aí chegar no buraco, você tem que enfiar o pé assim de bailarina e ir puxando até passar o rasgado ali, né, para poder, olha lá, eu quero o símbolozinho está na quina dela, para poder vestir a calça. Então o que acontece? Quando eu vejo, imagina o pessoal daqui do louvor, né? Neemias, que é um homem aparentemente bonito, né? Cadê o Neemias? Aquela beleza dele. Imagina o Neemias com a calça toda rasgada aqui, né? Assim, copiando o mundo. Não tem nada a você vestir aí. Eu não vestiria, eu acho feio. Mas agora para subir no altar, né? Agora é moda fazer tatuagem. Né? Aí o crente faz tatuagem, faz. Olha, quando você era do mundo, você não tinha noção, você fez. Quem fez, fez. Pronto. Se você perguntar para a pessoa, poxa, eu fiz, eu não sabia, achei bonito, era jovem, influenciado. Agora você que já é cristão, que já é protestante, que já é crente, aí você me mete uma tatuagem no braço, mete um dragão no braço. O dragão é a única imagem clara de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é um dragão, aí você mete um dragão, aí você mete, por exemplo, assim, uma caveira, um trem, aí você vai, ou então uma tatuagem gospel, né? Escreve Jesus, escreve salvação, escreve uma frase bacana, só que você está copiando o mundo, você não é do mundo mais. Quem fez, fez, tudo bem. Agora aparece eu aqui amanhã com a tatuagem no braço. Quem está entendendo? Manassés começou a fazer tudo que os gentios faziam. Manassés começou a copiar os gentios, e aqui vem um ensinamento para nós não devemos copiar o que o mundo faz. Agora é moda, ó a moda, Satanás ele é terrível, ó as modas que o diabo lança, agora a moda dele é suicidar, e aí você tem agora um grande número de crentes suicidando, para piorar agora pastor suicida, tanto de pastor suicidando, marrando corda, pulando, bom, enfim, os vários meios de suicidar. Isso tudo é o que nós estamos vendo aqui com Manassés, coisas que o mundo faz. Irmãos, nós não somos do mundo. Olha o versículo 3: pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Ele começou agora a edificar altares, ele começou agora a adorar objetos, e o pior, ele começou a seguir os astros, ele começou a analisar os acasalamentos lá, né, as constelações, e ele começou a fazer análises das estrelas, e ele começou a se nortear pelas estrelas. Meus queridos, as estrelas não norteiam nossa vida, amém? As estrelas não têm vida, elas nem sabem por que elas estão lá, são objetos inanimados, elas não podem reger minha história, elas não podem reger minha vida, mas olha o que Satanás vai fazendo. Agora o homem que era rei, bem empregado, bem estabelecido, agora esse homem está levando Israel a consultar estrelas, horóscopo, a se nortear. Sabe pelo que você tem que se nortear? Pela palavra de Deus, pelo sola escritura, pela Bíblia Sagrada. O Deus que fez os céus, a terra e tudo que nele há, revelou-se na palavra de Deus, para que eu e você nos orientássemos, não nas estrelas, né, que estão ali, que estão acolá, no alinhamento dos planetas, enfim. Ele começa nessas viagens aqui, ó. Versículo 4: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Agora, versículo 4 diz que ele edifica altares dentro da casa de Deus. Ele começa a colocar dentro do templo de Israel altares a Baal. Quem é Baal? Baal é a divindade cananeia, é o Deus cananeu. Agora, dentro da casa de Deus, ele levanta um altar ao Deus cananeu, e ele começa ali a fazer aquelas cores ali. Esse é o símbolo da Bíblia, tá? Revista e atualizada da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, beleza. Então o que acontece? Versículo 5: também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Olha, ele não começa só a seguir os astros, ele começa a promover uma estrutura de adoração aos astros. Ele começa a adorar os astros, adorar as estrelas, ele começa a se dobrar diante dos corpos celestes.
Isso aqui é muito errado, você não pode fazer isso. Você não é para se orientar por estrelas, você não tem que se orientar por corpos astronômicos lá no céu. Aí você olha e fala, não, agora a casa de Urânio, ela alinhou com o anel de Saturno, e então agora a cor para mim é laranja. Aí eu fico vestindo de laranja, né? Ah não, agora o cometa Halley passou e deixou fragmentos junto com Plutão, aí agora a cor é verde. Aí eu fico, não, não é isso que você tem que fazer. Manassés está fazendo isso aqui, e Deus está reprovando isso. Versículo 6, olha o que ele chega a fazer, escuta. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. As atitudes de Manassés agora vão ficando pior, porque Manassés pega os próprios filhos e sacrifica no vale dos filhos de Rinom. Sabe o que é sacrificar uma pessoa? O que é matar uma pessoa em sacrifício? Há pouco tempo atrás agora, a Polícia Civil, se eu não me engano foi na Bahia, estourou um centro lá, não sei como é que faz a definição, e tinha lá ofertas de crianças. Volta e meia você vê, irmãos, na televisão. Eu morro de dó daquilo, de medo daquilo, eu tenho neurose com aquilo, né? De vez em quando você vê, tem vídeos, pessoas raptando crianças, raptando bebês, para fazer o quê? Para fazer esses trem. Você acha que não tem isso? Você acha que isso não existe? Tem alguém aqui da igreja tem um primo que é delegado federal, uma prima que é delegada federal, e essa prima falou para ela de como que está o índice de sequestro de crianças, para poder fazer o quê? Fazer esse tipo de coisa. Falou na escola bíblica, eu não lembro quem foi, falou isso, Tuliane, foi a Tuliane que falou isso, né? Para fazer exploração sexual, para vender corpo, para fazer imolar demônios. Esse rei rei Manassés, um homem que tinha conhecimento das coisas de Deus, gente. Agora ele pega os filhos dele e vai num lugar, esse lugar chamava Vale do Filho de Rinom, e ele queimou os filhos em oferta. Tinha naquela época um jeito lá de fazer uma oferta a esses deuses pagãos. Eles faziam um deus chamado Moloque, de onde vem a palavra moleque. Moleque vem de uma palavra pagã, de um deus adorado chamado Moloque. Moloque era um deus feito de ferro, né, de bronze. Ele tinha assim as mãos de uma bocona, então botava fogo debaixo dele, e ali abria-se aquela bocarra, né, aquela boca, e jogava crianças lá dentro, e então fechava aquela boca e as crianças eram queimadas lá dentro. Por isso que vem aquele nome moleque, né? Alguém chama o menino de moleque e não sabe o que você está fazendo, xingando o menino de uma divindade que era para matar crianças. Está aqui, tem isso na Bíblia, mostra que os povos pagãos faziam isso. Tem um filme, se eu não me engano é 2000 a.C., 20.000 a.C., tem um filme assim que mostra os incas lá saindo e perseguindo o povo e levando para fazer sacrifício humano, arrancando o coração e entregando para ser queimado para aquelas divindades. Esse homem aqui é um homem que conhece Deus, e o que esse infeliz está fazendo? Queimou os próprios filhos ao fogo. Tem uma coisa mais importante do que filho. Filho é tudo. Os filhos da gente é tudo. A gente morre por causa de um filho. Você dá sua vida para salvar a vida do seu filho. Aí o cara pega o próprio filho e entrega no altar de queimar, para matar os filhos a um deus pagão daquela época. Versículo 7, não, no 6 ainda. E sabe o que ele fez mais aqui? Ó? Presta atenção, está tudo aqui. Eu estou só dando uma pincelada. Versículo 6, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Aqui, ó, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, ficava jogando praga nos outros. Agorar é ficar jogando praga, agorando os outros. Adivinhava pelas nuvens, praticava feitiçarias.
obras de feitiçaria, macumba ou feitiçaria, ficar fazendo trem que não tem, olha, não tem nada de Deus nesses negócios. Aqui fazia feitiçarias, fazia feitiço, tratava com necromantes. O que é necromantes? Necromantes são pessoas que consultam mortos. Vem cá que seu avô desceu aqui, seu avô mandou um recado para você. Meus irmãos, eu tenho gente da minha família que morreu, e eu sinto a dor da falta deles, mas eu tenho que entender uma coisa: eu não consigo, não posso me comunicar com essas pessoas mais, acabou. Qualquer tentativa de comunicação com essas pessoas é chamado pela Bíblia de necromancia, de necromante, de tentar consultar mortos. Como que acerca dos vivos eu consulto os mortos? A palavra de Deus diz que os mortos não sabem coisa alguma. Os mortos já morreram. Só ficou a saudade para nós. Eu não posso fazer uma consulta a mortos. Vem cá, mãe. Ô mãe, baixa a mãe aí. Você está ficando louco, está amarrado em nome de Jesus. Isso é demônio. Ah, pastor, mas falou igualzinho minha mãe. Pois é, Tom Cavalcante também consegue fazer isso. E não é nem demônio, é homem. Chico Anísio fazia isso, encarnava não sei quantos personagens com uma maestria teatral tremenda. Se você pegar os personagens que o Chico Anísio fazia, você confunde eles, você não sabe o que é Chico Anísio fazendo. Agora, era só um homem, um artista. Agora imagina um demônio, o que um demônio não pode fazer, gente? Eu vou ficar dando ouvido para demônio? Eu vou ficar consultando gente que morreu? É pecado. A Bíblia proíbe isso, gente. Eclesiastes, capítulo 9, se eu não me engano, versículo 5, diz que os mortos não sabem coisa alguma. A mente deles foi entregue. Eles não têm mais amor, não têm ódio. Vê se confira para mim aí se é isso mesmo. Eclesiastes, é isso mesmo? É? Põe para mim aqui, acha para mim aí, quem está aí? É Lucas? Eclesiastes 9, põe para mim o 4 e o 5 para mim ali, por favor. Atualizada, viu? Continua aqui, ele consultou o quê? As nuvens. Esses dias um pastor conhecido aqui, não vou citar o nome dele, pegou um copo de água, tem uns vídeos, está rolando tudo quanto é canto aí, jogou na parede e foi ler aquilo dali na parede. Que palhaçada, irmãos. Eu agora vou jogar água na parede para ler, eu vou ler a Bíblia muito melhor, irmãos. Irmãos, nós não podemos ficar com o nosso senso crítico jogado na lama. Só alguém falar assim, Deus, aí pronto, a gente não questiona mais, a gente não pensa mais. Deus nos deu a palavra dele para a gente meditar na palavra dele. Eclesiastes 9:5, 9:4. Nós não podemos. Aí eu vou jogar agora um copo d'água. Daqui a pouco está jogando palito de café, palito de fósforo no café, para ver qual é o jogo do bicho que vai fazer segunda-feira. Você é crente, sou? Escreveu o nome da mulher amada no solado do pé? Você está ficando doido? Isso é simpatia, sou? Você já foi liberto disso, irmãos? Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Agora é o versículo 5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol. Não, é 9, neguinho. Isso. Coloca o 4 para mim. Isso. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Então é melhor o fraco vivo do que o forte morto. Aí continua. Por quê? Porque os vivos sabem, todo mundo junto, 1, 2, 3, mas... Versículo 6. Se Mateus ficasse ligado no que ele está fazendo aqui, me ajudava. Vai lá. Pereceram.
Acabou, irmãos, acabou. Não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol. O amor deles pereceu, o ódio pereceu, a inveja pereceu, já não tem parte alguma. Não tem parte nenhuma, não pode ajudar. Então eu não posso consultar um morto. Eu não posso tentar aqui invocar, mas tem uma vizinha lá que ela baixa uns trem. Vou te ser franco, não é seu parente morto. Seu parente morto não pode voltar. A Bíblia proíbe a tentativa disso. Aí continua aqui, ó. Volta lá agora no versículo 6. Praticava feitiçaria, tratava com necromantes, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal. Como é que a Bíblia caracteriza tudo isso? Fazer o que era mal. Fazer o que era mal. A Bíblia chama tudo isso de mal, de coisa que não é bom. Versículo 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi a Salomão, seu filho: nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos, dados por intermédio de Moisés. Sabe o que acontece aqui? Deus falou: vocês não precisam seguir o costume das nações, eu dei para vocês uma palavra, eu dei para vocês uma revelação, segue as orientações que eu dei para vocês, segue a forma de culto que eu dei para vocês, não matem seus filhos em sacrifício a divindades, não siga as estrelas, não siga os astros, não consulte mortos, vocês não precisam fazer isto. Isso traz atraso de vida. Olha para mim, isso traz atraso de vida. Isso traz coisa ruim. Eu te garanto, irmãos, você não quer um demônio na sua casa. Você não quer um demônio encostado no seu carro. Então não atrai. Você não quer um trem desse encostado trazendo doença para você, trazendo perturbação para sua família. Você não quer, gente. Quem quer um demôniozinho na garrafa? Ninguém quer isso não, só. Vai que essa garrafa quebra, esse bicho sai. Ninguém quer isso não. Isso traz doença, isso traz perturbação. Olha para mim, isso traz pobreza, isso traz ruína, isso traz miséria. Onde baixa um trem ruim desse, baixa pobreza. O trem vai bagunçando tudo. A casa, eu não vou falar de família, vou falar da minha família, da minha casa. Eu não tenho pai. Minha mãe casou com meu padrasto, que é pai de Jardel. Foi bem rapidinho assim, quase que antes de eu nascer, minha mãe já casou com meu padrasto. Vaso da Palma. Meu padrasto naquela época trabalhava em fazenda, vaqueiro, capataz, né? Trabalhava em fazenda, mexendo com gado, sabia fazer, não era veterinário, mas sabia fazer quase tudo de veterinária. Não era, Jardel? Inseminação, ferrar, mochar. Naquela época tinha muito isso, até dentista tinha que não estudava, né? O cara sabia arrancar dente, fazer aquelas coisas tudo, fazer dentadura. Meu pai então era uma espécie de veterinário sem estudar, de prática, meu padrasto, né? A gente era bem de vida, só. Era fartura, comia lá em casa. Eu lembro, só, carne, era assim, era muita carne. Era ou não era, Jardel? Era muita balaio de banana. A gente colocava para amadurecer aqueles balaio de banana, balaio feito lá de bambu, de taboca, cheio de banana, aquilo para amadurecer. Aquilo era fartura. Fartura mesmo. Todo ano a gente ia para Belo Horizonte, numa época dessa, que ficava lá 15 dias em Belo Horizonte, na casa do povo lá, e os cadernos nossos, aí quando voltava de Belo Horizonte, mãe já comprava todo o material escolar. Era uma fartura terrível. Morava numa fazenda São Joaquim, Pirapora, fazenda São Joaquim da Minas Ligas. Toda semana matava um boi, e como ele era o chefe, os melhores pedaços era cupim, picanha,
morava na roça, fartura, comia bem. Um dia, mãe foi receber em Pirapora. Mãe também trabalhava. Todo mundo trabalhava nessa fazenda. Minha mãe, meu avô, meu tio, meu padrasto, meus tios, tudo. Era quase que um nepotismo, né? A família toda trabalhava nesse trem. Meu tio era mecânico, meu avô era não sei o quê, minha mãe era não sei o quê, todo mundo trabalhava. Na ida para lá, mãe conheceu uma mulher no carro. A mulher olhou para a mãe e falou assim, no ônibus, né, no carro, que naquela época, a mulher falou assim, a dona encostou nela e falou assim, tem um parente seu fazendo um negócio ruim para você, sua vida deve estar boa não. A vida nossa era ruim, Jardel? Eu estou mentindo aqui? Tem alguém fazendo macumba para você. Aí minha mãe, ai. A estratégia é a mesma desses crentes pé de chinelo. Crente pé de chinelo pega a gente fraca e é assim. Eu estou vendo uma nuvem em você. Ai meu Deus. O que eu tenho que fazer? Você tem que dar uma oferta, eu vou orar por você 7 sexta-feira no monte. Não pode ser 7 segunda, tem que ser 7 sexta. E essa mulher, pegou mãe. Jogou esse H em mãe, da São Joaquim até Pirapora. De Pirapora para São Joaquim, mãe já veio com a cabeça feita. Que tinha um demônio, uma macumba. E aí o problema desse, olha para mim. O problema desse trem, sabe o que é? É que já coloca intriga na família. É verdade ou não é? O casamento da minha mãe não era ruim não, gente. O casamento da minha mãe era bom, só. Mãe já veio de lá com ódio das cunhadas. Porque é alguém da família que está fazendo macumba para você. É ou não é, Jardel? Dona Ieda, eu vejo, tem um demônio, tem um tranca-rua, arrastando uma penca de chave atrás de você. Uma Maria Mulambo, por isso sua vida não está indo para frente. Como é que vida não ia para frente? Naquela época, não sei quem é dessa época aí, quem tinha móveis de sucupira, era o quê? Todos os móveis de lá de casa eram de sucupira. Mesa da sala, estante, naquela época usava aquelas estantes grandonas de sucupira. O trem se passava óleo de peroba naquilo, entrava uma ferpinha no dedo, era 6 meses doendo. Meus irmãos, a mulher já falou com, ei mãe, como é que tem que fazer? Fala, tem que fazer um trabalho. O papo é o mesmo. O H é o mesmo. Tem que fazer um trabalho para a senhora. Mãe já veio de lá para cá olhando para o meu padrasto de olho torto. Marcou um trabalho com essa mulher. O primeiro trabalho que a mulher ensinou a mãe a fazer, quase deu morte lá em casa. Lá em casa tinha um fornão de assar biscoito. Tinha forno de assar biscoito. E tinha umas galinhas chocando dentro do forno, Edu. Umas galinhas jogando no forno, tinha umas palhas, os ninhos da galinha. Verdade ou não é? E a mulher ensinou a mãe a fazer um trem lá para começar. Aquilo era só para neutralizar um pouco a macumba que as cunhadas, a sogra tinha botado nela. E mãe, feito uma bobona, não tinha luz do evangelho na vida, coitada. Era para fazer dentro do forno. Mãe vai lá, bota os trem lá, os copos de champanhe, os trem de... Começou aí. Foi aí que começou a desgraça na minha família. Eu não sei que capeta foi e derrubou essa vela, sei lá, com esse... E com o Marcelino, pegou fogo nas paias. E tinha umas 10 galinhas chocando dentro desse trem. Menino, e queimou essas galinhas do meu padrasto, tudo, as galinhas. Quem tem galinha sabe a paixão que você tem com as galinhas, né? Chocando. Queimou tudo e virou aquele trem, galinha correndo e fogo pegando, aquele trem dos infernos, gente. Isso foi que ano, Jardel? 87, 85, por aí. Aí, meus irmãos, começou. Mudamos para a cidade, essa mulher ficou... Meu padrasto viajava, essa mulher ia para casa, mãe trancava com essa mulher num quarto, fazendo consulta com essa mulher, baixava uns trem nessa mulher, e foi... Irmãos, final da história. Desandou tudo. Nós nunca passamos fome, mas beiramos passar fome. Teve um dia que não tinha nada para comer lá em casa. Entre um muro e outro, entre a casa da minha tia e a casa da minha mãe, nasceu um pé de mamão lá nasceu por nascer mesmo. Eu lembro de mãe me fazer subir, pular, eu entrar lá dentro, arrancar mamão. É como se estivesse vendo a cena aqui, de eu arrancando os mamão e entregando mãe no muro. Tinha feijão,
e molho de mamão. É gostoso, talvez alguém pense, é gostoso quando é opção. Agora, quando não tem outra coisa, só tem isso, não é gostoso não. Molho de mamão é parente de chuchu. Não tem gosto nenhum, tem pouco pimenta do reino. Irmãos, e aí virou aquele trem. Essa véia, ela tinha uma curuba na perna aqui assim, ó, uma pereba na perna. Verdade ou não é? Desde quando eu conheci essa véia, essa pereba nunca secou. Essa véia ia lá para casa, era só meu padrasto viajar, fazer macumba e não sei o quê. E aí eu lembro que nesse cantinho onde nasceu o pé de mamão, ela fez minha mãe fazer uma casinha, tipo casinha de cachorro. Comprou umas imagens lá em Pirapora, umas imagens de tranca-rua, de Maria não sei o que lá. E tinha lá uma casinha de demônio lá no canto de casa. Nossa vida só andou para trás. Eu não estou contando a história dos outros, não. Está meu irmão ali, ó, para falar se eu estou mentindo. Tá, o Sueli pegou já convertendo. Mas está meu irmão ali, que passou tudo isso com a gente. Ela botou na cabeça da minha mãe que o povo do meu padrasto não prestava. E minha mãe ficou desesperada com esse trem na cabeça. E foi fazer na cabeça da minha mãe. Eu lembro uma história que eu vou olhar a hora. Eu lembro de uma história, vou contar mais essa história. Eu lembro de uma história. Tem que fazer um despacho, Ieda. Porque tá pesado. E nisso, dinheiro nessa mulher. Era ou não era? Não tinha condição de pagar, pegava coisa do armário. Olha para mim. Você nunca tira coisa do seu armário de comer. Eu sou contra fazer churrasco com carne de geladeira. Eu ensino aqui, carne de geladeira é para o mês. Você quer fazer churrasco? Compra. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Então Deus está dizendo, não faça churrasco. Eu não posso ir lá, abrir minha geladeira e tirar. Vou fazer um churrasco com meus amigos com a carne da geladeira. Não pode. Carne de geladeira é carne do mês. Repete comigo, marido. Carne de geladeira é carne do mês. Quer fazer churrasco? Tem que comprar outra. Essa aqui não pode mexer não, senhor. Mãe tirar trem do armário para dar para essa mulher pagar macumba. Tem que fazer um despacho, Eda. Perigoso o despacho. Se você não fizer esse despacho, um filho seu morre. Os papos é assim. E mãe ficou doida, meu Deus do céu, ficou doida. Aí no despacho, Marcelinho, tinha uma pólvora, tinha uns enxofres, Sônia, tinha um tanto de trem, umas galinhas, uns trem. Vai mãe bancar de macumbeira no mato. Entrou no carro, foi pro mato, na encruzilhada. E eu, meu jardel, lá na rua brincando. Jogando bolinho de gude, saiu manto, vou ali, que eu tenho, nossa, perigoso, um de vocês morre. O povo do seu pai botou um trem em vocês, uma macumba, que se eu não desmanchar, um de vocês morre. Tadinha, ela não conhecia a verdade, mãe saiu doida. Botou esse trem no carro, no Opala que tinha da família, botou esses trens, foi pro meio do mato, na encruzilhada, ajeitou esse trem lá, botou para fazer, ela está fazendo o quê? Salvando os fios. Eu sei que ela tinha um negócio de uma pólvora, fez lá um negócio com a pólvora, eu sei que ela exagerou demais na pólvora. E aí tem que acender a pólvora, né? E está lá em cima, lá. Acho que minha mãe é mulher não tem prática, pelo menos a maioria não tem prática com estampido de pólvora, esse trem não tem muita prática. Você que botou esse trem lá, ajeitou tudo lá, e pegou aquele pólvora, naquela época você comprava pólvora para caçar, aquela pólvora, você comprava os tubos, né? Quem já comprou pólvora que antigamente fazia carregar cartucheira, né? Tem a pólvora, aquele tubinho, era um tubinho assim, tipo um shampoozinho Neutrox, assim. Fez lá o negócio, lá o ponto, sei lá como é que chamava, tinha que cantar umas músicas lá ao redor. E esse trem você risca de longe, né? Na época passava uma novela chamada Cangerê, você lembra? Tinha um personagem chamado Cangerê, que a Ana Rai queimou a cara dele, e mãe pegou e em cima do bolo de pólvora, riscou e tum, rapaz. Mãe caiu para trás, ai, morri.
Que Deus a tenha. Tadinha da minha mãe, senhor. Queimou a cara da minha mãe toda. Arrancou o sobrancelho da minha mãe toda. Pegou aqui no cabelo da minha mãe, queimou. Tudo. Chega, o carro para na porta, chega a mãe toda coberta, com uns panos cobertos, entrou correndo para dentro de casa. Você vê sua mãe entrando, você fica doido. Fui atrás de mãe, mas Jardel, o que é isso, mãe? Quando mãe tira aquele pano, os beijos de mãe, o queixo de mãe, o nariz de mãe, queimou tudo, mas um lado ficou assim na pele vermelha. Mãe do céu, quem fez isso com a senhora, que nós vamos matar agora? Aí até que foi contar para nós aquilo, mãe passou aí não saiu de casa, ficou uns 5 meses dentro de casa. Olhava pela greta da porta. Aí nós colocamos habilidade de canjerê, né, nas costas dela, não podia falar, a mãe era brava, não podia falar na frente não. Porque na novela, tinha novela na Raiz é Trovão, né? E aí tinha o canjerê, que a Ana Raiz jogou água quente na cara dele. Mãe estava igual o canjerê, queimou a cara toda. E não dormia, porque queimou se queimar, se perder esse espelhinho aqui, ó, você não consegue dormir, porque o zóio não emenda. Né? O zóio tem esse cabelinho segura. Quando relaxa, aí as pálpebras descem e engancha um cabelinho no outro, aí você dorme. Mas se não tiver o cabelinho, o zóio fica aberto. Ou ela tinha que colocar trem na cara assim para dormir, tadinha. Isso foi, irmãos. Isso foi moendo. Foi moendo nossa família. Isso foi moendo. Foi ou não foi, Jardel? Nadu. Isso foi moendo. Fez minha mãe largar meu padrasto. Aquela prosperidade que a gente tinha, acabou tudo. A gente não tinha mais nada. Foi acabando com tudo que a gente tinha. Comendo tudo, irmão. Tirando tudo. A gente falava com mãe, esse trem está errado. Mais medo. Porque é mais ou menos assim, ó. Estou falando da minha mãe, da minha história. Tá? Quem estiver assistindo, não se sinta ofendido. Não vem mandar recadinho bobo para mim, não. É a minha história. A história é minha. Eu estou falando a verdade, não minto. Não minto. Quando mãe começava a se distanciar daquilo, essa velha ali em casa falava, vai matar seu filho. Era assim ou não era? Mãe ficava doida. Mãe começava a enjoar daquilo, porque você vai indo, você vai vendo que está errado. Você vai vendo que está te explorando. Você vai percebendo, irmão Estelito, você vai vendo que esse trem não está certo. Mas quando mãe começava a distanciar essa velha lá em casa, Ieda do céu, Ieda, eu vi um índio com uma flecha, e o seu filho caído, e o índio flechando, coitado dos índios, até os índios entraram nesse trem. Aí a mãe voltava doida, porque se falar que vai pegar seu filho, o que você faz? Você fica doida. Aí mãe ficava doida. É isso que Manassés foi fazendo. Irmãos, nós chegamos na miséria. Eu estou falando com os irmãos no nome de Jesus. Eu estou com minhas mãos aqui sobre a Bíblia Sagrada. Eu não estou mentindo. Nós chegamos na miséria. Nós só não passamos fome porque minha tia Cida socorria a gente. Até que um dia, eu lembro quando eu namorei com Sueli, comecei a namorar com Sueli, eu ainda levei Sueli num centro, um trem desse um dia. Vamos ali mais eu, mulher. Você lembra? Você ia ser macumbeira, né? Com os pezão rachados. Irmãos, eu tinha que, vou concluir, não vou nem pregar, mas não concluir falando nisso. Concluo agora. Eu tinha que fazer um trabalho. E eu não tinha dinheiro para fazer o trabalho, para pagar a encruzilhada. E aí eu fui fazer um passe lá com a entidade que baixava nessa mulher. A entidade falou comigo assim: essa semana você vai conseguir um emprego para você pagar a encruzilhada. Pagar a encruzilhada era R$777, que na época era URV, sei lá, e 77 centavos. Tudo era 7. E eu fui trabalhar com o meu tio. Na terça-feira, meu tio me chamou para trabalhar. Ia fazer a casa de um tal de Pedro. Eu fui, trabalhei, juntei o dinheiro, trabalhei de servente, ele era pedreiro, juntei o dinheiro. Esse meu tinha convertido. Juntei o dinheiro. Fiz o despacho e continuei trabalhando com esse tio meu. Esse tal de Pedro era crente. E esse Pedro ele tinha uma sorveteria. Ele levava sorvete, picolé para a gente na obra. E quando ele chegar com picolé, a gente podia chupar o picolé sentado, porque meu tio não pode sentar estando trabalhando.
Mas ele falava, senta aí, vamos chupar um picolé. Então, uns 15 minutos, a gente chupava uns 2 picolé, sentava. Enquanto meu tio, esse irmão Pedro, sentava, ele pregava. E eu esquio, porque eu tinha birra de crente, eu tinha nojo de crente. Tomei ódio de crente. Trabalhei para um crente em Belo Horizonte, ele roubou do meu tio, eu tomei birra de crente. Crente para mim era a pior raça que tinha no mundo. E esse cara foi pregando, foi falando do amor de Deus, foi falando. Moral da história, eu converti num dia que esse Pedro falou assim, vai ter uma peça teatral na igreja amanhã, era uma sexta-feira, eu queria que você fosse. Se você for, eu era servente de pedreiro, se você for, eu aumento o seu salário na segunda. Aumentar o salário é dar 50 centavos a mais. Mas eu falei, aleluia, eu gosto de ir na igreja, não gostava de crente não, mas como ele falou que ia aumentar o salário, eu falei, vou. Quando foi no sábado, tinha treino lá na casa dessa véia. Eu cheguei a tomar banho e arrumar para ir para a casa da véia. No meio do caminho, hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus, me deu aquele discernimento assim, voltou na cabeça aquela voz, falou assim, você não ia lá no negócio do Pedro? Que o Pedro te chamou? Aí eu falei, uai, e é mesmo, senhor? Falei, mas já estou arrumado, depois eu invento uma desculpa qualquer para o Pedro. Mas aí no meio, continuei indo. Aí aquela voz veio e falou assim, no centro aí onde você vai, você já sabe o que vai acontecer. Mas lá no Pedro, você nunca foi. E ele te chamou, vai te pagar mais segunda-feira. Aí eu dei meia volta, voltei, tomei banho, tirei aquelas roupas que eu vesti para ir para o centro, lá para o terreiro lá, e montei na bicicleta, fui na casa de Sueli, falei com ela, vamos ali, mas eu, não falei nem onde era não, senão não ia também não, que isso também era ruim, igual carne de pescoço, acho que ainda é ruim ainda, vamos ali, mas eu. Falou, aonde? Falei, ali. Ela arrumou, nós montamos na bicicleta, quando nós parei na frente da Igreja Batista Missionária, em Pirapora, Avenida Presidente Kennedy, em frente ao Mercado Municipal, eu falei, é aqui que eu vou. Ela, igreja de crente, não sei o quê. Falei, é aqui que eu vou. Cheguei, guardei as bicicletas, o meio de locomoção da bicicleta, guardei umas monarconas lá no canto, pastor Pedro me recebeu, e eu pensei, vou chegar, já viu minha cara, vou dar uma enrolada. Aí quando eu sentei mais Sueli, veio a esposa dele, a irmã Maria, sentou do lado de Sueli, e veio o pastor Pedro e sentou do meu lado. Falei, como é que eu saio daqui agora, né? É uma estratégia boa quando você convidar alguém. Quando você convidar alguém, você bota ele no meio, senta a mulher sua de um lado e você do outro, e trava eles lá. De preferência no meio ali assim, ó, para ele não sair. E eu sentei lá. Irmãos, e foi rolando aquela peça. E foi tendo aquele louvor. E eu fui sentindo paz naquilo. Eu tinha uma depressão terrível. Eu era revoltado por um bocado de coisa na minha vida. Mas tudo isso eu atribuo a esse envolvimento que a minha mãe arrumou num ônibus indo receber em Pirapora. Dali começou a história de derrota na minha família. Casamento da minha mãe acabou. A gente passou a maior penúria da vida. Aí nesse dia Deus começou a desenrolar esse trem. Nesse dia eu entreguei minha vida para Jesus. Nunca tinha ido numa igreja. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Cheguei em casa e eu fui doido mesmo. Quebrei essa casinha de demônio que tinha no corredor lá em casa. Quebrei os imagens, escuta, você lembra? Quebrei tudo. Esperei mãe sair, chamei pastor Pedro lá em casa. E nós bateu o martelo nesse trem. Ranquei esses Exu. Tinha umas mulheres vermelhas assim, peladas de chifre. Quebrei tudo, quebrei tudo. Peguei o livro de oração, de reza. Botei fogo naquilo tudo. Mãe chegou, ficou louca. Virei crente. Sueli ficou com frescura, ia meter o pé no Sueli também, ela ficou ativa, converteu. E fui para o seminário. Jardel continuou. Jardel ainda demorou. Jardel via demônio, via ou não via? Demônio apertava a goela dele, fundou o pé na cachaça. Sabe o que tudo isso deu, irmãos? Quando começou isso que esse homem fez aqui, ó, envolver com necromante, envolver com consultar morto, envolver com invocação de demônio. Nossa vida virou um inferno, a vida da minha família virou um inferno, quase que acabou com tudo.
Graças a Deus, eu encontrei Jesus. Comecei a escrever uma nova história na minha vida. Logo depois, Jardel mudou para cá. Eu não forcei a barra com ele. Ele converteu numa pregação. Mudou. Jardel ficou 10 anos ou mais fora. A mudança de Jardel foi numa sacola. É isso que demônio faz. É isso que esses trem que atrasa a vida da pessoa faz. Jardel tinha uma bermuda do Kung Fu Panda, igualzinha a bermuda daquele Lúcio, do Kung Fu Panda, uma bolsa de posto de gasolina e um chinelo de pneu de caminhão. Foi ou não foi? E a cara parecendo um prato de beber cachaça. Até empapuçado assim. Faltavam 3 dentes de um lado. Jardel casou, tem a casa dele, mudou de vida, né? Emagreceu, parou de beber, claro, né? Graças a Deus. Deixa eu falar com vocês aqui, ó. Jesus muda a vida das pessoas. Jesus pode mudar a sua vida. Envolve com demônio não. Aleluia. Envolve com demônio não, irmãos. Às vezes alguém vizinho, você fala, olha, tem uma mulher ali que benze. Eu não preciso de benzer não, tem Jesus na minha vida. Você pode dizer isso, tem Jesus na minha vida. Fica de pé no seu lugar, tem Jesus na minha vida. Ah, tem um velho ali que faz uma reza. Quero reza não, quero oração não. Eu tenho Jesus na minha vida. Ó, tem aqui isso assim, assim. Não, eu não quero. Quem tem Jesus tem tudo, igreja. Quem não tem Jesus não tem nada. Não comece a envolver com esses trem. Isso é atraso de vida. Escuta o que eu estou te falando. Isto é atraso de vida. O diabo dá com a mão, mas tira com as duas. Não pega nada que o diabo te der. Serve o Senhor. Na sua casa, invoca a presença do Deus Altíssimo na sua casa. Chega na sua casa, levanta as mãos e fala, glória a Deus. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Amém? Que a graça de Deus, as consolações do Espírito do Senhor e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de livramento na sua casa e na sua família, e que nenhum demônio encoste na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, haverá cantina no final do culto, cachorro quente, e também tem o pão de mel do nosso irmão Camilo. As cadeiras encolham e coloquem nos cantos. Deus abençoe. Compre um pão de mel, o melhor pão de mel da